Olá, olá, desculpem o nosso atraso, problemas técnicos, porque hoje nós temos convidadas de fora, uma de São Paulo e a outra no Rio de Janeiro, então a gente estava tentando aqui uma conexão, tá? Mas tá tudo bem, agora está tudo ótimo. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí uma melancia, né? Hoje aqui no cenário do programa. Como eu falei, hoje nós vamos ter sorteios e nos ofereceram uma melancia, o senhor Joel Barbosa, que tem uma barraca lá no Mercado Municipal, e a gente aceita, né? Claro, tá dando com maior amor, com carinho. Então, nós aceitamos e nós sorteamos a melancia. Serão 2 melancias, tá? Aqui tem uma, a outra tá ali fora, porque senão eu ia tomar conta do cenário. As melancias do seu Joel Barbosa. Seu Joel, muito obrigada aí pelo carinho, sempre. Olha, vem da Bahia, né? Kel, é filha do seu Joel Barbosa. Kel, fala da onde é? Teixeira de Freitas, Bahia. Teixeira de Freitas, na Bahia. Veio de longe. É, docinha como mel, né? Meu pai brinca que ele fala que não é melancia, é melancia. Então tá aí, gente. Então vamos lá. Nós primeiro vamos agradecer a Deus pela proteção diária. Pedimos que Ele nos dê sabedoria para mudar o que pode ser mudado e compreensão para entender o que não se pode mudar. Agradecer à Rede Aurora de Comunicação e seus colaboradores, aqui na pessoa do Billy. Menino, Obrigada, Billy. Esse menino é 10. Cafézinho show dele, né? Ele é ótimo. Agradeço aqui a volta da nossa colega Raquel Barbosa, Obrigada. que está aqui de volta. E se Deus quiser, vai continuar. Amém. Que a gente precisa dela aqui nesse cenário. O cenário não fique... Olha, gente, olha aí a qualidade da pessoa. Já veio vestida como cenário. Eu falei, caraca, combinar, né? gente. É, tem que combinar com o Isso cenário. aqui Lilás. Não, programa de mulher é uma benção. Vamos combinar. Até a florzinha, olha. Olha, florzinha, Lilás. a gente é fofa, a gente é dessas. Vamos agradecer aos ouvintes e àqueles que nos assistem pelo Facebook, pelo site da Rede Aurora de Comunicação. Eu sou Enilce Nunes. E hoje no Papo Reto, nosso tema: assédio sexual. Quais são os seus limites? Porque tá difícil. Ninguém sabe mais quais são os limites. Os homens andam meio cabreiros, meio ressabiados, porque eles não sabem se eles podem fazer um elogio e é considerado um assédio. Então a gente quer conversar sobre isso com a doutora Glória Heloísa. Ela é advogada, coordenadora da valorização da advocacia no âmbito da mulher da OAB do Rio de Janeiro. É superintendente jurídica da empresa Nova Rio, juíza de direito, desembargadora da educação no estado do Rio de Janeiro. Pessoa mega capacitada para a gente conversar sobre assédio sexual, quais são os seus limites. E Simone Santos, que é de São Paulo, uma amiga que a política... Eu falo que política, quando a pessoa fala assim, ai, gente, eu não gosto de política. Não, gente, goste. Goste porque ela traz pessoas maravilhosas. Claro, você, né, descarta quem não é legal. Mas fica com, Raquel é amizade de política, Simone Santos, de política, Heloísa, doutora Glória Heloísa, da política. Só gente boa. Olha como que a política tem mulheres fantásticas, hein? Olha só. Partidos, vocês vão olhando aí, hein? Mas o nosso programa não é de política. Mas aí a
a gente aproveita porque a gente não vive sem também, né? Simone Santos, pedagoga, psicopedagoga, stricto sensu em neuropatia em continuidade no doutorado. Eu vou pedir que a doutora Glória Heloísa rapidamente fale sobre a coordenação da valorização da advocacia no âmbito da mulher, o que é isso, como que é esse trabalho, como ele é feito, tá? E como é ser desembargadora da educação no estado do Rio de Janeiro. Doutora Glória Heloísa, acho que para um futuro próximo a gente vai precisar dela, né, Simone? Pode ter certeza que isso vai acontecer. Com certeza. E Simone Santos, a gente também vai pedir para ela, depois da doutora Glória Heloísa, que ela fale um pouco sobre o trabalho dela de psicopedagoga nesse sentido do assédio sexual, que deve ser difícil pra caramba, e sobre esse stricto sensu em neuropatia, tá? Doutora Glória Heloísa, seja muito bem-vinda. Desde já agradeço imensamente a sua participação. Eu sei que dentre aqui as suas atividades, você teve que aí tirar um tempinho seu para poder conversar com a gente. Doutora Glória Heloísa, ela está sem vídeo, tá? Ela vai falar somente por áudio, tá bom? Bom dia, doutora Glória Heloísa. Bom dia, Eunice Nunes. Bom dia, Simone Santos, Raquel Barbosa. Bom dia, os ouvintes. É um imenso prazer poder compartilhar esse momento tão importante, principalmente porque nós vamos falar de algo que afeta milhões e milhões de brasileiras, que é a questão do assédio sexual, e hoje sendo o último dia do mês de março, um mês onde nós refletimos sobre todos os tipos de violência, né, contra as mulheres. Sim. Além de refletir, nós comemoramos os avanços, né, da legislação que visam sempre proteger e combater qualquer tipo de assédio, notadamente assédio sexual. Então, para mim é uma grande satisfação compartilhar esse momento. Eu que agradeço a todas, né, e a todos, porque, de fato, estar junto com todas vocês, discutindo, compartilhando experiências sobre esse tema é muito importante e só agrega na minha trajetória de vida. Já começando a fazer os esclarecimentos, Eunice, só queria fazer uma certa retificação. Eu, na realidade, tenho o título de embaixadora da educação aqui no estado do Rio de Janeiro, em razão de ter conseguido, não sei se vocês se recordam, na época de 2015, 2016, quando o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele foi alvo de ocupações de manifestantes nas escolas. E, à época, sim, eu era juíza da Vara da Infância e Juventude. Legal, então, legal. Muito bom. Quando a gente desenvolveu um trabalho na Vara da Infância, nós conseguimos, através da mediação, desse canal de diálogo, né, comunicação não violenta, resolver a desocupação de forma mais branda possível. Bem Isso, pacífica. então, nos rendeu aí essa singela homenagem, porque embaixador é mensageiro, nada mais do que isso, né? Mensageiro da educação, de como a educação deve ser. Esse é um tema também muito caro para todos nós. A gente tem visto aí na televisão situações envolvendo alunos de escola, violência, e talvez a gente, numa outra oportunidade, a gente pode falar sobre sim, isso. Com certeza. E em relação à desembargadoria, na verdade, eu fui desembargadora eleitoral até 2019, quando o meu mandato finalizou, e hoje eu não estou exercendo mais a função de magistrada. Hoje eu sou advogada. Eu encerrei o ciclo, né, no Tribunal de Justiça, mas os títulos permanecem, as pessoas acabam nos chamando, né, com sim, esse título. Mas o mais importante é que eu sou mulher,
né? Uma mulher com experiência, porque além de ter sido subsecretária de políticas públicas para as mulheres até o ano passado, eu consegui vivenciar, né, todas as questões que envolvem todo tipo de violência de gênero. Então, eu acho que esse é o título que mais me especializa nesse momento para falar sobre assédio sexual. E para finalizar a questão de ser coordenadora da valorização da advocacia, eu vou começar dizendo o seguinte: sem advogado não há justiça. Isso é uma grande verdade, né? Eu fui advogada, me tornei juiz e voltei para o ciclo da advocacia. E, na verdade, como o juiz, ele precisa ser provocado por um profissional habilitado, as demandas, né, os conflitos, os direitos que são ameaçados ou lesados só chegam no judiciário através de um advogado. Então, a coordenação, né, de valorização da advocacia é justamente, tem como princípio, né, valorizar o papel do advogado na sociedade enquanto transformador, enquanto operador do direito, transformador social, enquanto agente de justiça. E em relação às mulheres, é porque muitas das vezes as mulheres, em algumas searas da advocacia, sofrem muito preconceito, notadamente as advogadas criminalistas, advogadas que exercem essa função em algumas comarcas do interior, que possuem certas dificuldades e acabam sendo assediadas, né, no seu âmbito do trabalho. E aí, quando eu falo de assédio, seja moral, sexual, eu estou falando num campo muito amplo, seja no setor privado, seja no setor público. Então, a nossa coordenação de valorização procura justamente discutir quais são as ações importantes e necessárias para valorizar a mulher enquanto advogada, que precisa se dividir. Às vezes a mulher gestante não tem um local apropriado para fazer uma audiência, a mulher que tem seus filhos, né? Advogadas que são mães solo. Então, todas as dificuldades das advogadas no âmbito da ordem dos advogados, a gente procura fazer ações educativas, ações que visam discutir as dificuldades e solucionar junto aos órgãos competentes, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça. Ok. Então, você não vai deixar nunca de ser embaixadora. É verdade. Mensageira da educação. Não tem jeito, verdade. Até pelo trabalho que você fez, você sabe disso. E você também não vai deixar de ser... e esse trabalho mesmo de coordenação continua, não tem jeito, né? Enfim. Verdade. Simone, por favor, seja muito bem-vinda. Adorando você aqui também. Diga para nós sobre o seu trabalho, se você já teve experiência dentro da sua profissão com assédio sexual e essa questão também aí do seu esse estricto senso em neuropatia. Diga para nós, por favor. Bom dia, pessoal. Raquel, doutora Heloísa. Normalmente, a todos os seus espectadores, então, normalmente, quando nós estamos numa área de naturopatia, viu, professora? Deixa eu lhe corrigir, me perdoe. Naturopatia. E aonde eu tirei neuropatia? Fui para essa área justamente para... Não que não tenha, né? A neurolinguagem responde muito bem a isso. Mas a naturopatia, eu fui justamente para essa área para tentar compreender a função do produto que nós temos como estudo. Tá? Então, é só corrigir essa parte. Ótimo. Na pedagogia, na psicopedagogia... Que também deve ajudar em alguma parte, em algum momento... As cabecinhas que não estão bacanas, né? Tipo a minha. Tipo a nossa. Não, de qualquer forma. A área da pedagogia é diferente da psicopedagogia. Algumas pessoas perguntam, mas por que é diferente, né? É psicopedagogia. Misturam as duas na parte do desenvolvimento proximal. E na minha área, obviamente, como todas as áreas, independente de sexo, a gente entende que há, sim, assédio sexual. Mas a gente também precisa trabalhar
com o que nós temos de disponibilidade, né, professora? Foi por isso que eu fui para a área de naturopatia, saber como entender os hormônios, coadunar os fatos, que nós temos muitos fatos de pessoas que estão, muito ansiolíticos e não se entende, não se encontram nessa vida, né? A doutora Heloísa pode dizer isso muito bem, e parte para a área jurídica quando se tem algum problema, né? Alunos, nós temos diversos tipos de alunos com problemas, até mesmo de ansiedades fortes, que misturam o álcool, os remédios, né? Não só os remédios, mas como as drogas, que são drogas também da mesma forma. Então, essa parte de ter o assédio, nós temos vivido muito, só que cada um leva de um jeito, de uma forma, para poder, obviamente, brigar pelos seus direitos, né? Sim. Simone, você acha que aí dentro da sua realidade aí, que só acredito que seja mais os jovens, você acha que aumentou esse assédio? Tanto, eu digo, gente, que aí a gente também vai entrar em algum momento nessa pauta. Eu acho que hoje em dia o assédio não está só ligado, a doutora Glória Heloísa também acho que pode reforçar isso, do homem para a mulher. Eu acho que as mulheres ou as meninas também, elas estão encaminhando. Eu só não sei se os homens reclamam. Eu acho que eles gostam, do assédio, a maioria. Entendeu? Agora, dentro aí, Simone, do que da sua realidade aí com relação aos jovens, você acha que aumentou isso? Até porque você está falando aí com relação ao álcool, às drogas, isso acaba que dando uma liberdade maior para eles? Você acha isso? Eu sou mais da parte das crianças, né? Que é ensino fundamental 1. Ótimo. E a educação infantil. E na educação infantil, que a gente vê que as meninas, elas já têm essa propensão de ser anos-luz à frente dos meninos. Sim, a maturidade, ela vem mais rápido com relação às meninas. As meninas. E, obviamente, as meninas têm, às vezes, um pensamento um pouquinho mais deturpado. Sim. Na hora de brincar, elas querem sempre brincar de casinha, quer que os meninos sejam os pais, mas Príncipe. Claro que mudou muito, né? Nem todas, a gente não pode colocar todo mundo na mesma panela, passar a mesma régua, né? Sim. E os meninos, normalmente, jovens, como professora e psicopedagoga, eu tenho uma coisa que é minha, é ética. É ética da psicopedagogia e da pedagogia. Com o adolescente é um braço de distância, né? Que não se tenha nenhum pensamento diferente daquilo que você está propondo para ele, que é o aprendizado. Sim. Entendi. Então, vamos lá. O que é aqui dentro das minhas pesquisas? O que é o assédio sexual, né? Isso aí dentro das leis aí, a doutora Glória Heloísa, ela pode aí consertar a gente. A expressão assédio sexual abrange uma vasta gama de comportamento que vão desde agressões verbais até abuso sexual e agressão sexual. O assédio sexual pode ocorrer em diferentes lugares, como no trabalho, em casa, na escola, na igreja, no condomínio, com os vizinhos e por aí vai, tá? Então, a pergunta que eu faço aqui para a doutora Glória Heloísa: o que é considerado realmente o assédio sexual? Tem até já uma lei com relação a isso, não é, doutora Glória? De fato, existe uma lei bem antiga, né? Porque considerando que nós estamos aqui no ano de 2023, a Lei 10.224, que é de 2001, né? Ela introduziu no Código Penal, ou seja, no nosso ordenamento jurídico, a figura do assédio sexual. Hoje em dia, o assédio sexual ele está previsto no artigo 216-A, que trata
basicamente dos crimes, né, sexuais. Existe um capítulo no Código Penal que protege a liberdade sexual, né, dos homens e das mulheres. Então, independentemente de gênero. Isso é importante que se coloque, que o assédio sexual, por exemplo, é um crime que afeta tanto homens e mulheres. Mas, bem, infelizmente, em decorrência da nossa cultura patriarcal, da questão digamos assim, da projeção, né, de superioridade do homem sobre a mulher, essa construção equivocada de que as mulheres são dos homens, são no sentido objeto de satisfação dos homens. Nós estamos quebrando, né, esse conceito ao longo dos anos. Nós observamos que as mulheres sofrem mais, né, crimes sexuais, seja estupro de incapaz, assédio sexual, importunação sexual, perseguição. Então, isso é muito importante deixar claro. Desculpe te interromper, doutora. No trabalho, principalmente, acredito que a hierarquia, eles aproveitam um pouco dessa hierarquia, né? Não, para constranger uma funcionária. Isso mesmo. Era isso justamente que eu iria abordar. Na realidade, para se configurar o assédio sexual, nós precisamos ter 2 elementos no comportamento. Né, que é caracterizado pela relação de trabalho, né, e aí a gente pode falar relação de trabalho, quer seja no âmbito privado, né, quer seja no âmbito público. Então tem que haver uma relação de trabalho, de hierarquia, e isso tudo na verdade, consubstancia, melhor dizendo, o abuso de poder. Então, precisa haver uma relação entre o assediado e o assediador nesse contexto de relação hierárquica. E, trocando assim em miúdos, de uma forma mais clara, o assédio sexual ele tem uma outra conotação, que é um outro elemento, que é justamente esse, de satisfazer, né, o seu desejo sexual. Então, o assediador, né, constrange, ameaça, faz chantagem, intimida. Essas são as modalidades pelas quais o assédio se materializa, muitas das vezes através da intimidação e da chantagem, a sua lascívia sexual, seu desejo sexual, e acaba trazendo uma grande perturbação emocional, mental, psíquica da pessoa que é assediada. Então, constrangimento e ameaça, né, de um mal injusto, e que o mal injusto é esse, impedir que a pessoa que é assediada venha a exercer a sua liberdade sexual, e mais do que isso, a exercer tranquilamente no seu ambiente de trabalho as suas tarefas. Isso consubstancia o assédio sexual. Conotação sexual, chantagem, intimidação, constrangimento em relação à vítima. E eu quero dizer que o assédio sexual dá cadeia até 2 anos. Isso é muito importante. Então, aquele que está nos ouvindo, que tem conhecimento que alguma mulher ou alguém tenha sido assediado, é muito importante que essa pessoa denuncie, porque eu tenho certeza que a justiça será feita e não vai haver impunidade. Sim. Deixa eu só dar um lembrete aqui para Elis, queridinha. Muito obrigada, Elis, pela sua participação. É só para lembrar, Elis, que aquele rapaz do motorista do Uber, ele pediu que enviasse o link para ele, porque ele quer participar desse programa hoje, porque ele tem um monte de dúvidas com relação ao assédio sexual, tá? Agora, uma curiosidade, doutora Glória. É o crime dentro do aspecto homossexual. Existe, esse crime vale para uma mulher assediando outra mulher, ou um homem assediando um outro homem? Com certeza, né? Independentemente da sua identidade sexual, opção sexual, enfim, a grande verdade é que ninguém tem o direito de assediar o outro, né, a outra pessoa,
e praticar chantagens, constrangimentos, se valendo do seu abuso de poder dentro dessa relação de trabalho. Então, na verdade, como eu disse, o crime de assédio sexual é um crime que independe do gênero e da sua identidade sexual. Constrangimento de alguém no sentido de pessoa. Então, Sim. qualquer pessoa pode ser vítima, sim, de assédio sexual. Sim. Eu vou aqui, a Nathalie Neves. Muito obrigada, Nathalie. Conheci também na política. Estou falando, gente. Estão pedindo aqui para explicar a melancia. A melancia, porque vai haver um sorteio aqui. Seu Joel Barbosa, da Barraca, lá no Mercado Municipal, nos ofereceu para a gente sortear aqui hoje essa melancia. São 2, tá, Paulinho Silva? Nathalie Neves está perguntando como comprovar que a pessoa foi assediada na área de trabalho. Bom, é muito fácil, né? O assédio sexual, como eu disse, ele se materializa através de vários atos, né? Fala, né? Mensagens de WhatsApp, rede social, gestos, palavras. Então, o que nós recomendamos é que quando nós percebemos que nós estamos sendo assediadas, né? Assediados, e é importante que a gente caracterize o que é assédio. Assédio é insistência impertinente. Então, vamos ter que diferenciar o elogio, né, sem a conotação sexual, sem o abuso de poder, isso é importante ficar claro, para o assédio, que é uma insistência, né, impertinente de conotação sexual, né, onde o autor dessa ação acaba utilizando o seu abuso de poder. E de que forma a vítima deve se proteger quando ela minimamente tiver uma dúvida, né? Porque a dúvida sobre a prática do assédio já assim, liga o sinal de alerta. Então, como é que você pode se proteger e tentar comprovar? Gravações telefônicas, prints de tela, ficar num ambiente onde há várias pessoas, justamente para inibir, né, essa conduta, ou então comprovar através de depoimentos verbais. Palavras escritas, todo esse arcabouço de ações visa contribuir para o cenário probatório, ou seja, para a comprovação do assédio. Então, por exemplo, se você não sair comigo para jantar hoje, vou te demitir, né? Se você, por exemplo, não, me beijar, né? Ou de uma certa forma, se nós não tivermos uma relação sexual, vou te demitir. São situações que comprovam o assédio sexual. Sim. Esse fato aí, a Simone também, depois eu quero que ela fale sobre se ela já teve ou presenciou alguma situação nesse sentido. Lá atrás, eu já fui bonitinha, eu já fui novinha, né? É linda. Eu fui novinha, gente. É nada, é Eu tô linda de uma qualquer graça, jeito. né? Enfim. Mas a gente tenta, Ela né? tá querendo fazer alguma elogio, coisa. tá? Não, a gente tenta aqui dar Ela uma sabe que ajudinha ela pra é linda. Deus, né, gente? Enfim. Eu trabalhava, né, como secretária, enfim, e a proposta de um chefe meu era o seguinte, na época, Volta Redonda, né, que eu trabalhava, morava lá, eu sou de Volta Redonda, e o que ele disse para mim era o seguinte, como era uma empresa que participava de muitas licitações na CSN, a proposta que ele me fez foi o seguinte, que como eu ia trabalhar muito com diretores na época da CSN, que eu deveria também sair para um jantar com eles, para balada, entendeu? Para conseguir a licitação. Quem sabe Só que algo naquela mais. época, lá com meus 21, 22 anos, e lá se vão, né, anos, isso daí, se eu chegasse para falar com alguém, ia dizer assim, mas alguma coisa você fez, entendeu? Então, claro que eu pedi demissão,
Porque eu disse para ele que é o seguinte, que quando eu fui contratada, isso não estava ali no contrato de trabalho, que eu deveria fazer esse por fora, né? Esse agrado por fora, para eles ganharem licitação. Entendeu? Absurdo. Queriam se dar bem nas minhas costas. Enfim. E naquela época isso daí era impossível da gente falar alguma coisa. A Né? mulher o tempo todo julgada, Isso né? daí tem o quê? Gente, vamos deixar pra lá quanto tempo tem. Enfim. Simone, Oi, Pro. você presenciou ou já aconteceu com você alguma situação nesse sentido? E que você, tipo, né? O que eu vou fazer agora? Será que vão acreditar? Entendeu? Olha, professora, quando nós temos uma relação com outro humano, normalmente pode acontecer de tudo. Sim. Basta de como você se coloca perante aquilo, aquela situação. E óbvio, como professora, normalmente tudo começa quando um aluno começa a puxar, o menino começa a puxar o cabelo da menina, e é uma briga que você não sabe por quê, mas no fundo ele gosta dela e não sabe como chegar, né? E às vezes não tem nem idade para isso, mas tudo acontece na escola, começa na escola. E nós, professores, temos que ter um cuidado muito grande, por isso que existe o jaleco, né? Para você guardar giz, canetão e poder, obviamente, se cobrir das suas formas quando você vira para a lousa, que tem um aluno olhando e, obviamente, a mente do humano é assim, sem limites, Sim. né? Sim. Então a gente se guarda nesse momento. Como eu já falei, o braço de distância do adolescente, principalmente do adolescente. O adolescente. O adolescente é Haja terrível. imaginação. O adolescente é... Bom, o adulto é terrível, quem dirá o adolescente, né? Mas, como eu trabalhei com hotelaria também, e hotelaria é terrível para acontecer isso. Imagino. Tá? A gente pensa que não, mas hotelaria, eu acho que... Não sei o que a doutora Glória poderia dizer, quais são as maiores profissões que acontece isso, né? Mas com hotelaria é pior, porque a pessoa chega de viagem, ele quer descansar no quarto, quer beber, e ali no local, no lobby bar onde ele vai beber, ele acha que a mulher que tá ali, ou até mesmo o homem, né? Chega carente, ele chega carente de uma chega viagem. carente, acha... Sei como Perfeito. É que... Ou então, quando tu vai entregar a roupa dele, né, passada, que você chega lá no quarto, o cara acha que estar à vontade, ele tá na casa dele, ele pode, né, falar para você o que quer, a gracinha que quer. E eu, com experiência em hotelaria, eu aprendi muito. Às vezes eu falo, poxa, até a gente tem que ficar carrancuda com certos homens, porque não entende a sua habilidade, o que você precisa ali, a sua necessidade. E ocorre, sim, os fatos que você fica com medo de falar, justamente porque você é o hipossuficiente, que chama, né? Você está abaixo daquele cargo, então você precisa trabalhar e você não vai ficar... Sim. Ou então, o que é pior, é coisa da sua cabeça. Você vai na delegacia da mulher, você se sente pior do que você entrou, né? Você sai de lá. São pouquíssimos profissionais que trabalham realmente com a psicologia, que te entende. Não é a parte técnica, né? Aconteceu isso. Não, mas vai te entender, vai colocar você de uma forma que você consiga transparecer aquele sentimento ruim. Mas é aquilo que eu falei desde o começo, é a forma que tu se porta, é a linguagem que tu tenta transmitir para a pessoa, porque nem sempre as palavras traduzem o que você está sentindo realmente, né? Sim. Não traduz muita coisa, 90% daquilo que a gente fala não é compreendido. Sim. Por nós mesmos, quem dirá pelo outro, né? Sim. E doutora Glória Luiza, qual tem essa ideia de qual profissão existe mais assédio sexual? Olha, minha querida, eu não tenho esse estudo sobre qual a profissão que mais é afetada em relação à verificação do assédio sexual. Mas o que eu posso dizer de modo variado aqui, e estatisticamente comprovado, que no Brasil, né,
37% aproximadamente de mulheres, né, já foram assediadas sexualmente. Isso traduz mais ou menos 1/3, né, praticamente, da população feminina já foi, em algum momento, vítima de assédio sexual. É que, na realidade, na nossa época, né, porque eu me enquadro nessa época sua, Helenice, não se falava em assédio sexual. Aliás, não se falava em importunação sexual, não se falava em absolutamente nada. E, na verdade, a conotação era simplesmente porque você era mulher, porque você não sabia se colocar, porque você tinha uma vestimenta que, em tese, aguçava o desejo sexual, ou seja, a culpa, né, da prática do crime, né, hoje é crime, era sempre da mulher. Sim. E o que nós precisamos hoje, de fato, acabar é que a mulher não tem culpa de absolutamente nada, porque ela tem a liberdade de se vestir, tem a liberdade de exercer qualquer profissão, e aí eu me refiro às mulheres, né, que estão avançando e ocupando espaços em ambientes extremamente masculinos. Então, se a gente for observar as mulheres que conseguiram romper, né, esse preconceito do sexo oposto e ocupar espaços, inclusive espaços de gerência, de poder, que eram automaticamente ocupados pelos homens, são, na verdade, aquelas que têm mais propensão de ser vítima de qualquer tipo de assédio moral ou sexual. Sim. Mas nós estamos falando do assédio sexual. Então, eu preciso deixar isso muito claro. A mulher ocupa o espaço que quiser, se veste como quiser. Claro, ela tem um filtro, né? A mulher precisa, né? Não é só a mulher, é o homem ou a mulher precisa ter um filtro, identificar o que é uma vestimenta de trabalho, o que é uma vestimenta de lazer, o que é uma vestimenta de ficar dentro de casa, mas nada disso justifica, né, você ser constrangido, intimidado, né, chantageado com a conotação sexual no seu ambiente de trabalho, quer seja no ambiente público ou num ambiente privado. O importante é que a própria mulher, ou melhor, a vítima do assédio sexual, tem que estabelecer limites. E esse é o primeiro passo. Quem começa, que na verdade, a se proteger mais cedo, né, acaba impedindo de forma reiterada o assédio. Então, a palavra não, né, não quero, não desejo e a denúncia é muito importante para que você não continue sendo vítima desse comportamento tão triste e lastimável. E aí eu já estou dizendo, normalmente as empresas privadas têm um segmento de ouvidoria, tem o RH. É importante que você denuncie, né, que está sendo vítima de abuso sexual pelo assédio sexual, por exemplo. E isso é muito importante, que a pessoa não fique em silêncio. Aliás, todas as violências, né, que acabam sendo praticadas contra as mulheres, nós precisamos sempre deixar claro que a mulher é a primeira a se proteger. Sim. De que forma ela se protege? Denunciando, dizendo, não, eu não aceito isso, isso é inadequado, isso é impróprio, eu tenho meu valor. Normalmente, qualquer tipo de constrangimento acaba baixando, né, a estima das pessoas, tornando-a improdutiva, porque há uma perturbação mental e psicológica. E nós precisamos imediatamente acabar com isso. Então, na verdade, hoje, eu acho até que eu vou começar a fazer esse estudo, viu? Para na próxima vez saber responder. Existe uma profissão específica cujo assédio se caracteriza mais. Eu acho que hoje em dia, diante de tantas notícias, dessa generalidade de violência contra a mulher, eu acho que não tem profissão certa, né? Porque isso é uma questão também de cultura e de educação, né? O que nós precisamos é combater esse preconceito de que a mulher ela é objeto de satisfação sexual do homem, de que a mulher não pode ocupar determinados cargos. Essa é uma construção, né, cultural que nós precisamos dia a dia fazer, e programas como esse, né, que eu já até parabenizo você, Helenice, é muito importante para levar informação,
né, para todas as Sim. pessoas, homens e mulheres. Sim. Porque os homens, Helenice, só para concluir, eles são aliados importantes, né, sobre essa temática, porque eles podem falar para outros homens, né, que, de repente, determinado comportamento é caracterizado como assédio. Então, aquela piadinha, olha, você quer promoção, mas aí você primeiro vai ter que jantar comigo, vamos lá, vamos nos conhecer, né, melhor, né? E aí, de repente, se você me satisfazer ou atender os meus interesses, né, você vai ser vencedor aí no seu desejo. Na realidade, o assédio sexual é um crime que outrora era muito invisível, né? Ainda tem essa invisibilidade. Por isso é muito importante esse tipo de informação para colocar as pessoas, né, informadas sobre esse tipo de comportamento e combatê-los. Sim. E a partir de que idade é considerado assédio sexual? Não tem idade, né? Na realidade, quando a gente fala em dominação de relação de trabalho, a gente já pode falar até do menor aprendiz, porque você tem um limite etário, né, para ter uma formalização de contrato de trabalho. Então, menor, né, adolescente não trabalha, né, é proibido, a não ser na condição de menor aprendiz, e a gente está limitando a partir dos 14 anos. Então, a partir dos 14 anos, né, o assédio sexual ele pode se verificar se houver ambiente de trabalho. Agora, se não houver ambiente de trabalho e houver uma importunação sexual, no sentido de constrangimento para ter conjunção carnal, por exemplo, aí é estupro de vulnerável. Sim, aí sai entendi. do segmento do assédio, né, e vai para o estupro de vulnerável. Então, assim, o Código Penal tem um capítulo que trata da liberdade sexual, né, das pessoas, e o crime mais grave, né, em termos de ofensa à dignidade sexual da mulher ou do homem, porque o homem também pode ser estuprado, é importante que se fale isso. Sim. É esse limitador de ter ou não conjunção carnal ou prática de ato libidinoso, né? Aí a gente vai falar de ato libidinoso, que é diferente de estupro. Então, o que fugir a essa regra é estupro, Sim. né? Estupro. Inclusive, é importante dizer que o assédio sexual tem aí qualificantes, né? O agravante, quando de fato é praticado por menor de 18 anos de idade. Então, tem um aumento da pena. Mas o assédio tem essa conotação de relação de trabalho, de emprego ou de função pública, né? E se nós temos, por exemplo, uma criança de 12 anos, não é assédio, é estupro. Certo. Então, o importante é deixar claro que é crime, né, ofender a liberdade sexual de uma criança, e como hoje nós temos notícias de crianças que são abusadas sexualmente dentro da sua própria casa. Isso é outra temática, viu, Helenice, pra gente conversar mais adiante. Podemos, né? Com certeza. Esses assuntos desse mês de março, eles estão dando condições da gente explorar mais lá na frente, porque eles são muito polêmicos. Todos esses assuntos envolvendo a mulher, eles são muito polêmicos. A Nathalie Neves, de novo aqui, ela fez uma observação sobre os jovens aprendizes que sofrem assédio sexual, Simone. Ela está dizendo, uma filha de uma amiga é jovem aprendiz e o chefe está assediando e a menina está traumatizada. Entendeu? É um comportamento, vamos dizer, narcisista, né? Porque a pessoa que acha que o outro tem que sofrer para se ter aquilo que é o objeto de desejo dele é um comportamento narcisista, é um desvio de comportamento que a gente encontra em qualquer lugar. Até em casa, como a doutora falou, né? De qualquer forma, o nosso governador, o Tarcísio de Freitas, ele sancionou uma lei... São Paulo, tá, gente? São Paulo, desculpa. Ele sancionou uma lei do deputado, salvo engano, Tiago Auréquio, que é o PL 370/21, e traz que todo estabelecimento, seja ele bar, seja ele casa noturna, boate, sei lá, qualquer baladinha tem de ter pessoas que salvaguarda
pessoas que estão com assédio sexual dentro do ambiente. Porém, até eu ia perguntar para a doutora Heloísa, é possível isso acontecer mesmo? Eles conseguem salvaguardar a pessoa que está ali com algum problema de assédio sexual? Porque eu acho que é quase que impossível, porque a pessoa sai dali, ela vai direto para uma delegacia ou ela vai para casa? Ela vai sofrer alguma penalidade da pessoa que assediou? Como é que é? Tá dando certo? Porque aqui em São Paulo essa lei eu não tenho visto assim com propriedade. Se bem que nós fomos numa casa noturna e uma mulher veio revistar o meu marido. Uma mulher. Eu falei, mas peraí, um homem vai vir me revistar ou o quê? Ah, não, é porque normas da casa. Eu não deixei quieto, né? Eu fui atrás da chefe dela, falei, olha, isso não tá certo, tá? Eu sei, eu conheço, trabalho com pessoas que conduzem a lei, que sabem o que tá ali na lei, então você tá errada. E aí ela se desculpou, mas como que pode uma mulher vir e revistar um homem? Então eu teria de deixar também o homem me revistar, ou não? Né? Você tocou num assunto bem polêmico, mas é muito importante que a gente fale sobre isso, porque não existe lei em desuso. Existe lei ineficaz, né? E a ineficácia da legislação muitas das vezes se dá por falta de propriedade na sua construção. Então, nesse caso, eu acho muito complicado, né, você proteger alguém que esteja sofrendo um assédio sexual, por exemplo, em um bar ou um restaurante. Primeiro, porque eu tenho que saber se as pessoas que estão ali, né, têm relação de trabalho. Isso é um ponto. O que eu posso presumir é que existe hoje, né, no âmbito nacional, uma plataforma de trabalho que todas as empresas já aderiram, inclusive aqui no Rio de Janeiro também, em todos os espaços, como por exemplo no Detran, restaurante, que é a questão do sinal vermelho. Ou seja, o sinal vermelho na mão é um sinal que você pode, em determinados lugares, mostrar, e isso identifica que você está sofrendo algum tipo de violência, que pode ser o assédio se, por exemplo, essa mulher, por exemplo, estiver jantando com seu chefe, né? E aí ali começa o assédio, né? E aí pode ser que isso aconteça sim. E aí a ideia que se tem, por exemplo, de que haja uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, alguém que faça os encaminhamentos, né, necessários para que essa pessoa possa ter um tratamento diferenciado. Por exemplo, incentivá-la a buscar a delegacia para fazer a denúncia, e neste caso, a delegacia da mulher. E você também, Simone, né, tocou num assunto bem importante, porque quando as mulheres acabam chegando, né, na fase de manifestar, né, a violência, às vezes ela acaba desistindo da continuação desse processo porque elas enfrentam o preconceito dentro da própria delegacia. Por isso a criação das delegacias especializadas, né, as DEANs. Mas não é só a criação da delegacia especializada da mulher. Precisa de uma equipe com qualificação técnica para recepcionar essa mulher, para que ela se sinta acolhida, e mais do que se sinta acolhida, para que ela não seja revitimizada, para que ela não seja ridicularizada e para que haja uma escuta qualificada, né? Então, na verdade, as delegacias aqui no Rio de Janeiro, e eu acredito que em São Paulo, e isso já está sendo replicado em todos os estados do Brasil, precisam, né, de servidores, né, precisam ser equipadas de pessoas que tenham expertise no que é violência de gênero, né, no que é violência contra a mulher, porque senão ela desiste. E enquanto secretária, né, da mulher, até março do ano passado, eu percebi que muitas mulheres tinham essa reclamação. Ah, doutora, eu consegui romper o vínculo, né, da violência, deixando de ser silente. Ou seja, eu vou denunciar. Mas aí eu chego na delegacia, sou ridicularizada. Falo, você deu causa. Também quem manda usar essa mini saia, essa blusa decotada, por exemplo. Então, assim, nós precisamos, na verdade, de falas como essas, né, programas assim, para que realmente o poder público atue, mas com eficiência.
Então, essa norma, por exemplo, né, de São Paulo, se não houver uma fiscalização, se não houver uma equipe multidisciplinar que entenda do assunto, vai cair no desuso, quer dizer, ela vai ser inadequada, né? Então, assim, precisa ser realmente compreendido o que a legislação específica aí estabelece, e os estabelecimentos comerciais, os bares, restaurantes, hotéis, enfim, precisa recepcionar essa legislação e qualificar, né, os seus funcionários para receber essa mulher que foi assediada ou que está sendo assediada naquele momento. Então, isso é só uma ideia, né, para fazer com que essa lei tenha, de fato, eficiência. Ok. Muito bom. Deixa eu só colocar um parêntese com a doutora Glória. Professora, aqui em São Paulo, obviamente, quando a gente precisa de uma delegacia da mulher, a gente chega até lá e tem profissionais muito bons e tem outros que são melhores ainda, tá? E, então, eu tenho uma profissional aqui na minha região, que eu não posso falar qual que é, mas ela saberá. Pensa numa pessoa empática que consegue conversar contigo. Já cheguei lá com problemas, obviamente com relações, no caso de assédio sexual, assédio moral, e ela simplesmente foi simpática e fantástica. Pessoa profissional até o último fio do cabelo. Que bom! Exatamente. Que bom. Então, nós estamos finalizando, mas eu peço que a gente se encontre novamente, porque eu acho que a gente tem bastante assuntos aí. Depois, doutora Glória e Heloísa, vamos aí relacionar as pautas importantes que nós temos ainda, que é necessário a gente ainda conversar sobre isso. Simone Santos também. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês aqui. Foi, assim, de uma importância que os comentários estão... Eu que agradeço. Fora de série. As pessoas... Você veja a necessidade que as pessoas têm. Olha, e vou te dizer, não é só as mulheres aqui comentando, não. Os homens estão comentando aqui geral. Entendeu? Porque aquilo que eu estava falando, os homens também já não sabiam mais os limites. Tá? Então, a participação dos homens aqui foi bem bacana. Tá? Precisamos voltar. Nós vamos agora encaminhar para o nosso sorteio da melancia, porque, por incrível que pareça, o povo está aqui esperando. Inclusive, o Paulinho Silva, que tem um buffet, Paulinho GVIP, ele falou que a próxima vez agora ele também vai querer que sorteie salgadinhos que ele faz. Gente, programa de mulher, eu falo que pra ele sortear e mandar pra gente também, né? Que a gente gosta. Claro que a gente gosta. Já que a gente vai engordar, a gente engorda com coisa boa. Claro. Então, gente, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada, Simone Santos. Eu que agradeço, doutora Glória Heloísa, a Raquel, a doutora Glória. Eu que agradeço, viu? Obrigada, e só mandando um beijo pro pessoal, né, professora? Aqui tem gente falando, poxa vida, lembra da gente aqui, do Rio Grande do Sul, do Pará. Isso! Né? Vamos sim, com certeza. Helenice, eu tô muito feliz aí. Eu sou um pouco assim, eu quero falar tudo de uma vez, só que muita informação. Não, é ótimo, isso, é ótimo. Olha aqui, o Paulinho. Muito bom. O Paulinho, lá vem a melancia do seu Zé. Lembrando que não é do seu Zé, né? Seu Joel Barbosa, gente. A melancia do seu Joel Barbosa. Então tá, Simone, doutora Glória, beijo grande, muitíssimo. Beijo, doutora. Fica com Deus. Um abraço a todas no coração e também que a gente possa realmente desconstruir esse patriarcado e essa conotação pejorativa da mulher, e que nós possamos realmente ocupar os nossos espaços com respeito e dignidade. E isso é com muito trabalho juntas. Obrigada. Beijo. Tchau, Raquel. Tchau, doutora. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Amém.
Bora lá? Então tá, melancia. Temos 2 melancias. 2. Pode falar. Pode sortear, Billy. Pode. 2 melancias. Temos aqui número 1 ao 40. Aí depois isso. Quem? Onde? Sheila Carla ganhou uma melancia. Sheila Carla tá sempre presente com a gente, tá? E Marcos Amaral também ganhou uma melancia. Depois dá uma ligadinha aqui para a rádio, vocês, para saber como pegar essa melancia. Se for pegar aqui ou se for pegar lá na barraca mesmo do seu Joel Barbosa, porque de repente vocês é que vão ver aí a facilidade para vocês, tá bom? Fica melhor. Agora, Billy, me diz um número de 1 a 40, que é pra gente sortear aqui, olha. Esse aqui é um creme de cabelo. Eu sei que você tá doido por um creme de cabelo, Eu tô. né? Então, esse é um creme para cabelo, para pentear, que eu vivo com creme de cabelo. Você sabe que meu cabelo tem vontade própria. você eu já falou, falei aqui no programa, né? Aí, com um creminho de cabelo que fica engraçadinho, de vez em quando. Mas o creme de cabelo conserta bem. Esse creme de cabelo é oferecido pela representação Welton Machado da Silva. Tá? Fala aí pra gente um número de... Ótimo. Ah, tá vendo que menino danado? Vamos levar pra casa esse menino. Pode? 17. 17 é Gilcinho Gomes. Gilcinho Gomes. Olha... servem para homens e mulheres. Se você tiver cabelo, né, Gilcinho? Se não tiver cabelo, ele dá pra namorada. A esposa, pra mãe. Irmã, pra namorada. Porque às vezes o Gilcinho tem. Eu não conheço o Gilcinho. Eu também não. Mas tudo bem, tá valendo. Mais um, tá? Tirando o número 17. Aí vai a máquina, né? É. De 1 a 40. De 1 a 40. Bora lá. Número 6. Número 6. Rosane Monteiro. Rosane Monteiro. Parabéns, Rosane. Da Sempre Viva. Lencinho para tirar a maquiagem do rosto. Ótimo. Nossa, né? mulher Maravilhoso, ama. é. Mulher ama. A gente chega no com preguiça, inverno, né? então, que você chega em casa, que você tem que tirar, né? É. Sua maquiagem Se na não tirar, água fria. Ama. Mulher ama. Vamos sortear mais um, Kel? Vamos. Muito bom. Então vamos. Vambora. Eles merecem, né? Não é? De 1 a 40. Olha, Sempre Viva. A Natalia tava doida pra ganhar melancia. 24, Kel. 24. Adolfina Vieira Guedes. Gente! Você conhece? A Adolfina é minha amiguinha lá dos Estados Unidos. Eita! E agora? Adolfina, amiga, quando você der um pulinho aqui no Brasil, ou eu der outro pulinho aí nos Estados Unidos, eu levo pra você, Se você Adolfina. der, que você ficar caro também. Mas, gente, olha, valeu muito a pena. Muito obrigada. Dá tempo de eu ler os comentários rapidinho? Ok. Bora lá. Eu se enxergasse estava ótimo. Olha só, Paulinho Silva, que é o Paulinho G VIP, tem um serviços de buffet, tá, gente? É bem bacana, viu? Agora eu fiquei com vontade de comer esse salgado. Nossa, menina, é muito bom. Depois, Paulinho, no próximo programa você manda seu telefonezinho aí pra gente poder falar aqui, tá? Obrigada pela explicação da melancia. Próximo programa vou disponibilizar um centro de salgadinho fritos da nossa loja para serem sorteado. Jorge Luiz também. Se eu ganhar a melancia, entrega aqui. Ele mora lá em Paraty. Jorge. Você vai ter que plantar aí, até porque ele tem o terreno dele é bem bacana.
próximo a um riacho, dá para plantar melancia. Inclusive a gente trabalha com mudas frutíferas Pronto, também. Jorginho. Olha, Jorge Luiz, nós vamos sortear agora o quê? Daqui a pouco, lá no próximo programa? Pode ser uma muda de laranja. Pronto! Aí, ó. Gente. E elas são de enxerto, né? Elas já vêm produzindo. Aí, viu? Aí, ó. É isso. Elis, queridinha, sem contar assédio moral também, muito comum hoje no trabalho. Paulinho participando, nós homens somos assediados também, mas vejo isso não como intenção sexual, mas sim como maldade de algumas mulheres. Tem mesmo. Tem sim, tem umas sim. que sabem que o homem Tem é umas casado, danadinhas. comprometido, e ainda fala assim, não, eu quero é casado mesmo. Tem. É isso mesmo. Tem. Não é? Tem, Olha lá, sim. então, o Billy tá Tem falando que é umas verdade. danadas, tem umas danadas. Sabe o que elas falam? Que não querem lavar cueca, não, que é pra deixar a esposa lavar e... É só ficar com a coisa, a parte boa, né? Certo. E principalmente quando essa mulher sabe que o homem é casado. Infelizmente isso acontece. Acontece sim, eu sei. Regiane Oliveira, bom dia. Quero ver Raquel como nossa vereadora. Aí, Raquel. Olha aí. Olha só. Tô falando. Ai. Nathalie Neves, eu já falei sobre a filha da amiga lá, que é jovem aprendiz. A Elisa Azevedo, que é a Elis queridinha, deve denunciar sim para o Conselho Tutelar. A coisa é séria e eles agem de forma cirúrgica. Acionem o conselho, Elis queridinha continua, é tudo muito rápido e os direitos dessa menor serão garantidos. Elis queridinha continua sobre a questão dos homens serem assediados, ela disse muito, falei acima isso, mas a sociedade releva. Regiane Oliveira, obrigada, Regiane, vocês são maravilhosas. A Nathalie Neves falou que vai avisar para a amiga. Regiane é minha amiga, Regiane. Heleno Inácio, parabéns pelo trabalho, muito obrigada, mas vocês aqui é que enriquecem realmente verdade, o programa. Fala sério, né, Raquel? Sim, claro. É sim. A gente Eu só adorei os transmite comentários, informação. muito bom, Não né? é? O pessoal interagindo bem, né? Aí o Paulinho diz, imagina um homem indo à delegacia denunciar uma agressão, um assédio. A lei é igual, mas quando o homem sofre é motivo de piada. É mesmo. É, sim, tá certo. Mesmo. Lá vem a melancia do seu Zé. Não, é do seu Joel Barbosa. Manda um endereço de vocês. Vamos mandar. Sim, Vamos mandar o endereço, Paulinho. Vou mandar o endereço. Paulinho fala, esse debate é importante, volte novamente, voltaremos. Elis, queridinha, será para a próxima. Me sorteia aí, gente. Tadinha da Elis, não ganhou você nada. foi sorteado na rádio. Vou te dizer, não dou sorte com o sorteio. Meu amor, quem tem sorte no amor, muitas vezes não tem sorte no jogo. Eu, por exemplo. Elisa, vou te dizer, não dou sorte com sorteio. Misericórdia. Continua lá. Quer ler mais ali? Acabou? Uhum. Acabou? Então tá, gente. Olha, agradecemos a todos aqui que nos enviaram esses brindes. Muito obrigada pela participação de todos. Rapazes, vocês também são muito importantes no programa. É mesmo um programa voltado para as mulheres, mas é como a gente sempre fala, ao lado de todo homem tem a mãe, ou tem a irmã, ou tem a esposa, ou tem a namorada. Verdade. Não é isso? Uhum. Então, é importante que se saiba realmente o que está acontecendo e o que pode e deve acontecer. Nós vamos continuar trazendo novos assuntos aqui, continuidade desses outros, nós vamos continuar. Agora, em abril, dia 2 de abril, a gente vai falar sobre, não no nosso programa, mas o dia 2 de abril é dedicado ao autismo. Pessoas com espectro de autismo. No nosso programa falando sobre isso será no dia 14, com uma advogada dos autistas.
tá? Ela é a advogada dos autistas. Ela é de Niterói. Ela tem uma instituição lá que ela trabalha somente com autistas. E no dia 14 ela vai estar aqui com a gente falando sobre isso. Dia 7, que é Sexta-feira da Paixão, nós vamos estar aqui falando algo sobre essa data, tá? Eu e Raquel. Muito obrigada a gente. todos. Obrigada, Billy. Obrigada, Rede Aurora de Comunicação, pela oportunidade que está dando às mulheres. Obrigada, Raquel. Obrigada a você, Onísio. E você vai estar sempre aqui com a gente agora. Obrigada, Bi. Não fique mais longe. Gente, até dia 7, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus.